Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Hoje recebemos a professora Graziela Simone Tonin, que é coordenadora do curso de Engenharia de Computação do INSPER. Atualmente, ela lidera uma iniciativa de grande importância da instituição, que é o projeto Empoderando o Futuro, construindo uma rede nacional para meninas e mulheres na área de STEM, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que foi contemplado com o financiamento do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Graduada pela URI, campus de Erechim, do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo, com intercâmbio pela University of Maryland dos Estados Unidos, ela conversa conosco exatamente sobre o desafio de se alcançar maior diversidade e, especialmente, paridade de gênero nas profissões da área tecnológica. Para se ter um panorama dessa realidade, o Censo da Educação Superior de 2023, que é o dado disponível mais recente, indica apenas 27% de mulheres entre as concluintes nas engenharias e cerca de 34% na grande área engenharia, produção e construção. Nos dois casos também, pretos, pardos e indígenas de ambos os sexos são minoria. Ou seja, o setor continua majoritariamente branco e masculino. Professora Graziela, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco e seja muito bem-vinda. Obrigada, Rita, é um prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem? E nossa entrevista vai ao ar no mês de março, que é o mês que marca a luta pela igualdade de gênero, pelo fim da violência e discriminação contra as mulheres, embora essa seja uma batalha a ser travada todos os dias, o ano inteiro, né? Mas é uma oportunidade para uma reflexão sobre o tema. A engenharia e outras profissões tecnológicas ainda são majoritariamente masculinas. Por que, que a gente ainda vive essa realidade? Qual que é a sua opinião sobre isso? São muitos fatores, né? Então, quando a gente pensa que a gente tem ainda uma estrutura, né, cultural que promulga essa desigualdade, né? E aí começa lá na infância, com a criança não sendo instigada a ter brinquedos nessa área, a experimentar a área de ciências, a área matemática, né? E a menina já começa entendendo que aquilo não é para ela, né? Já no momento do convívio familiar, do convívio com a sociedade. E aí quando a gente analisa os dados, essa menina no ensino fundamental, ela não se vê. E a gente tem um outro problema, porque não tem um role model, não tem uma mulher na liderança, né? O percentual em liderança é muitíssimo baixo. Então, aquela mulher que poderia estar num cargo de liderança para me inspirar, ela praticamente não existe, né? O percentual é muito baixo. A gente não tem role model para inspirar aquela menina, a gente não incentiva ela a escolher. Hoje a gente até tem no ensino médio algumas opções de disciplinas na área de tecnologia, de engenharia, mas as meninas não procuram muito, porque elas também ainda não conseguem entender ou estão interessadas, né? O interesse ele é bem pequeno pelas meninas, pelo gênero feminino para essas disciplinas, e consequentemente elas não escolhem essas graduações. Para além disso, a gente tem outros fatores, que as que já estão no mercado estão saindo da profissão, né? Tem um relatório da McKinsey recente que ela fala que mostra as razões pelas quais as mulheres, quando chegam em uma idade de ascensão, que seria 35 anos, né, a gente está começando a ter uma certa experiência e começa a ter ascensão na carreira, a gente está escolhendo deixar a carreira. Então, esse problema, ele realmente tem muitos layers, né, muitas camadas em diferentes estágios da vida da mulher, da vida da menina, né? Esse estudo que a senhora menciona indica os motivos das mulheres decidirem deixar a carreira exatamente nessa fase que elas vão começar a atender, professora? Sim, também são vários. Claro que, por exemplo, considerando a nossa idade reprodutiva, começa a pesar e também tem um certo peso cultural aí da sociedade, a decisão de ter filho ou não é uma
a decisão de ser mãe impacta também, mas não é o fator determinante, né? Porque o pessoal fala, mas é porque a mulher quer ser mãe, não quer, não. Obviamente que ele impacta, a pressão cultural impacta, a pressão da sociedade, mas ele não é um fator determinante. Então, microagressão no trabalho é um fator determinante para isso. Todas as microagressões que a gente sofre, como, por exemplo, a mulher, tem um percentual altíssimo de mulheres que sofrem assédio dos seus líderes diretos, do gênero masculino. Não é? Sofrem assédio dos colegas, veem as suas ideias roubadas, tem salários desiguais, mesmo tendo a mesma qualificação, uma qualificação melhor. Então, existem N microagressões que ocorrem diuturnamente, que fazem com que ela desista. Também tem um outro fator que impacta, que infelizmente ainda a mulher é maior responsável com o cuidado doméstico. Mesmo essa mulher que sai para trabalhar, quando ela volta para casa, ela ainda, o peso da responsabilidade do cuidado do lar sobrecai sobre ela e para com os familiares. Então, é quem vai cuidar da mãe, do pai, dos familiares. Isso é tempo. Então, ela não consegue, talvez, ir para o happy hour fazer um networking, para discutir a progressão da carreira dela, para fortalecer esses laços, essa rede, para que ela consiga ter melhores oportunidades. E essas posições de maior tomada de decisão, elas hoje são majoritariamente lideradas por homens, né? Que acabam convivendo muitas vezes até com pares mais homens e escolhendo eles para ascensão, para progressão na carreira. Por razões como esse também, são as pessoas que estarão acompanhando no happy hour, no esporte, em outras coisas, enquanto a mulher não consegue, muitas vezes, se inserir nesse contexto e se sentir pertencente, né? Porque quando a gente está falando de tudo isso, o que acontece? Quando a gente não tem um ambiente seguro para trabalhar, quando a gente não se vê naquele ambiente, quando a gente não é ouvida, você não se sente bem naquele ambiente, você não se sente acolhido, você não se sente pertencente àquele lugar. E, naturalmente, você vai pensando em alternativas para a sua vida. Professora, e como mudar esse quadro? O que envolvem muitas coisas, né? Começando provavelmente por políticas públicas até, mas, e culturais e tal, mas o que a senhora vislumbra? Como mudar isso? Olha, eu estou há 20 anos no mercado, né, de STEM, no mercado de tecnologia, e sempre com o pé na academia, no mercado, e permeando esse meio. E existem muitas pesquisas de ações que foram, ou que são efetivas, né, sobre algumas circunstâncias, ajudando a incluir mais meninas, ajudando a atrair mais meninas. Então, quando a gente parte do princípio de como a gente atrai mais estudantes para os nossos cursos de engenharia, de tecnologia, de computação, né, e todas as áreas de STEM, a gente, obviamente, precisa cuidar das meninas que a gente tem. A gente precisa ter um ambiente acolhedor, porque a gente tem um tesouro ali, né? A gente conseguiu que uma menina escolhesse pela gente, escolhesse fazer aquela área. Então, ela precisa também que esse ambiente, que muitas vezes é replicado, né, que eu comentei com todos esses fatores nas empresas, ele não se replique dentro. E aí precisa ter professora role model, o que não é tão simples, porque já não temos mulheres escolhendo o caminho da ciência, da educação também, né? O percentual é super baixo na área. A gente precisa ter esse suporte para as mulheres, para as meninas, essa escuta, esse cuidado em ajudá-las a criar uma comunidade, se sentir pertencentes. Mas antes disso, para que elas escolham essas áreas, a gente precisa incentivar, a gente precisa criar ações e mecanismos de incentivo para que elas vejam nesta área uma oportunidade de vida, uma oportunidade de carreira que contribua para que elas realizem os seus sonhos. Como é que a gente faz isso? Tendo mais opções, obviamente, nas escolas, dessas áreas, discutir mais essas áreas, mulheres irem nessas escolas ou criarem nessa conexão com as universidades para fazer oficinas, workshops, discutindo por que elas devem migrar para essas áreas. O incentivo dos professores é crucial. A gente tem um dado aqui, por exemplo, que muitos alunos definem um curso dada a opinião, né, considerando a opinião, é um peso que pesa, é um peso muito grande na decisão do aluno ou da aluna para a escolha da carreira, o professor que ele tem contato, um professor que é mentor, um professor que ele tenha mais, ou professora que tenha mais proximidade. Então, sensibilizar esses professores e professoras das escolas é muito importante. E, obviamente, apoio familiar, né?
os pais têm uma influência enorme na criação, no desenvolvimento, o meio que eles inserem os seus filhos. Então, se eles contribuírem para exporem os seus filhos a essas experiências, mostrarem que elas também são para suas meninas, com certeza terá um impacto gigantesco. Então, no geral, a gente precisa unir forças, e você falou, políticas públicas fazem parte disso, porque quando a gente está falando de saúde pública, a gente tem um percentual altíssimo de meninas que engravidam e não vão para a escola. Então, essa menina nem tem chance. Né? Então, existem outras variáveis em situações de vulnerabilidade que a gente precisa considerar para que essas meninas tenham a chance de sonhar em um dia ir para uma graduação ou, quiçá, entrar e terminar no ensino médio. Né? Então, são fatores que importam. Então, eu entendo cada vez mais que com a união de forças e se cada camada da sociedade fizer um pequeno esforço, a gente consegue um grande avanço no médio e no longo prazo, para que a gente mude esse cenário. Sim, e dentro das políticas públicas entra, inclusive, a questão dos cuidados, né? Uhum. Porque precisa ter estrutura para as crianças, para os idosos, para os doentes, para que, para além da questão cultural, dessas tarefas serem divididas entre os adultos da família, independentemente do gênero, de maneira equalitária, né? Também você contar com políticas públicas nesses setores aí, né? Porque senão a desigualdade nesses locais, né, a gente fala assim, digitalização, acesso à internet, mas a depender do lugar, ela potencializa essa desigualdade. Né? Ela não é um fator de inclusão dependendo das características do lugar. Então, a gente precisa agir proativamente, a gente fala intencionalmente, para que ela se torne um meio de inclusão e que reduza essa disparidade, né, ou que elimine essa disparidade, esse gap de gênero. E quando a mulher está ainda cuidando mais de um idoso, e a gente, principalmente nessas comunidades mais vulneráveis, e a gente não tem um suporte das políticas públicas, né, de todos os atores que poderiam contribuir para atender essas populações, com certeza a gente impacta diretamente a escolha daquela pessoa que está responsável por essas pessoas, né? Professora, e como que o projeto Empoderando Futuros ajuda a enfrentar esse desafio? O que é o projeto? O que se espera dele? Perfeito. Eu morei um tempo em Santa Catarina, né? Vou contar um pouquinho a história aqui. E lá o ecossistema de empreendedorismo e inovação é super pujante. Então, aprendi com o ecossistema, desenvolvi o ecossistema, atuei no ecossistema em diversos atores. E nessas minhas, né, sou do Sul, morei no Nordeste, nessas minhas andanças, estou no Sudeste agora, mas conheci várias iniciativas muito interessantes para promover equidade de gênero. E vi também que muitas vezes as pessoas estão tão ligadas a esse propósito, tão dedicadas, mas estão isoladas. E, por outro lado, a gente tem um Brasil com muitas características. É muito difícil que a gente consiga, sem conhecer essas características, criar políticas públicas eficientes, criar ações eficientes. Então, ligando, né, essa minha experiência desses lugares, esses contatos, essa rede que eu já tenho desenvolvida versus esse conhecimento e vendo quanto é transformador o ecossistema de empreendedorismo e inovação com atores, com papéis e responsabilidades bem definidos, atuando junto, eu pensei, poxa, por que não criar um ecossistema para transformar? Porque, segundo os dados recentes, né, seriam mais de 3 séculos para a gente alcançar a equidade de gênero. Pensei, não estarei mais aqui, infelizmente. Né? O que eu posso fazer ainda em vida para tentar escalar essa mudança? Então, a ideia foi conversar com todas essas pessoas que estão no Brasil. Então, a gente tem 26 pesquisadores, mais de 19 instituições, e aí, ao longo do tempo, mais instituições já estão querendo fazer parte. Aí a gente lembra que tem outro contato que também está fazendo, ou outras colegas que foram contempladas pelo mesmo edital, e a gente fala assim, não, vamos unir forças. Então, esse projeto ele tem a grande ambição de unir forças,
com pesquisadores, pesquisadoras, profissionais do mercado, ONGs, né, diversos tipos de entidades, universidades públicas, privadas, institutos federais, ecossistema de empreendedorismo e inovação, polos de tecnologia. Então, todo o esforço que a gente conseguir mover em prol de, primeiro, mapear essas ações que já estão sendo feitas, as lições aprendidas segundo as características daquele ambiente. Então, se é no sertão, se é lá no interior do Ceará, que é diferente do interior do Rio Grande do Sul. Então, as pessoas que estão envolvidas, esses 26 pesquisadoras, e temos 2 pesquisadores no projeto, eles já conhecem o contexto e estão há anos desenvolvendo ações. Então, eles têm ali um conhecimento único. E depois de mapear essas ações, essas peculiaridades, entender o que a gente pode replicar. Como a gente cria modelos que podem ser replicados ao longo do Brasil. E temos, obviamente, a ambição de entender premissas que possam direcionar políticas públicas, né? Falando assim, olha, a gente fez vários experimentos no Brasil inteiro, em diversas frentes, e coletando e analisando esses dados, a gente entendeu que esse é um caminho para a escala, para replicar e para escalar ações que possam, de fato, efetivamente, impactar e reduzir, e, quiçá, termos igualdade de gênero nessas áreas no Brasil. Professora, o projeto tem algumas metas estabelecidas, assim, sei lá, numéricas ou de outro tipo, para conseguir, depois, lá na frente, conseguir dimensionar, né, quais foram os resultados e em que prazo ele está previsto para acontecer? Então, esse é um projeto de 3 anos, né? Por 3 anos, o CNPq financia esse projeto. Mas, para além disso, a gente também, já com essa intenção, já está unindo forças com essa intenção de que ele continue, né, para além da gente. Então, a gente está dando start numa iniciativa que a gente gostaria que crescesse e que ela se multiplicasse e ela jamais parasse até a gente conseguir ter equidade, né? Então, que ela seja sustentável. A gente tem essa preocupação de criar mecanismos de sustentabilidade, inclusive financeira, ao longo desses 3 anos. A gente optou por não ter tantos números quantitativos, mas a gente tem alguns objetivos que nos guiam nessa jornada. E tem algumas atividades previstas, né, para atingir esses objetivos. Então, os macro-objetivos do projeto é compreender esses entraves e desafios que se apresentam e desmotivam as meninas a buscarem as áreas de STEM, fortalecer e criar ações que promovam o interesse dessas alunas do ensino fundamental, médio, para cursos na área de STEM, e fortalecer criações que promovam um ambiente seguro para as alunas que já decidiram ingressar nesses cursos, visando a retenção no ensino técnico e superior, e favorecendo, né, e olhando um pouco também, aí, alcançando a inserção no mercado de trabalho. Então, a gente visa reduzir a evasão das meninas nos cursos de graduação, mitigar as desigualdades de gênero, incluindo étnico-raciais nas carreiras, com ações afirmativas e intencionais, estimular a pesquisa colaborativa e a cooperação por meio da formação de redes entre todos esses atores que eu comentei, promover ações de educação e popularização do que a gente chama de ciência cidadã em diferentes públicos e instituições, e, obviamente, coletar e gerar dados padronizados de uma amostra representativa da diversidade do nosso país para subsidiar a elaboração de políticas públicas efetivas na área, e, é claro, né, sempre visando motivar, incentivar e engajar para que a gente tenha mais ascensão, que a gente consiga incluir, reter e gerar mais ascensão dessas meninas na área e na carreira. Professora, a senhora disse que está há 20 anos no mercado já, né, com um pé na academia, um pé no mercado mesmo, mercado de trabalho. Como que é a sua experiência? Sofreu discriminação de gênero ao longo desse tempo? Que experiências foram essas? Que será? Ótimo. Eu acho que é inevitável, infelizmente, você está na área de computação, na área de tecnologia, na área de engenharia, e você não sofrer. Né? Cheguei a essa conclusão porque é difícil você encontrar uma par que diga, eu não sofri, eu não vivi. E aí, eu acho que quando a gente olha as pesquisas, elas fazem muito sentido. Então, microagressão é muito comum, né? Quantas vezes eu vi um colega roubar a minha ideia, ou quantas vezes você está numa reunião e você dá a ideia e ninguém ouve, né? Não, ou rapidamente
vetada. E aí um colega repete a mesma frase, às vezes com as mesmas palavras, fala, nossa, que ideia genial. Né? Muitas vezes a gente não tem nem voz, é interrompida, né? Então tem outras pesquisas que mostram que as mulheres são muito mais interrompidas numa reunião que os homens. E eu acho que tem um ponto, assim, que hoje pesa mais, talvez até pela experiência, é que parece que a gente sempre tem que provar que a gente é melhor. Durante minha carreira inteira, eu vi homens tendo inúmeras oportunidades, inúmeras, e eram baseadas na crença de que eles poderiam entregar. E a gente, em geral, tem que entregar um pouco a mais, e ainda assim a nossa capacidade muitas vezes é questionada. E questionada por questões, não, mas será que ela... Eu sempre fui, eu tenho 38 anos, então eu era gestora de projetos muito jovem. Eu sempre fui uma líder, né, assim, primeiro uma jovem, depois quando comecei a liderar, ser analista, fui desenvolvedora, fui analista, fui gestora, fui coordenadora, então era sempre muito mais jovem que meus pares e às vezes que o meu próprio time. Então sempre era questionada, sempre fui questionada, assim, mas ela vai dar conta, ela tem condições, mas ela é muito para ela é legal, mas não sei se ela consegue dar conta. Então esse item específico e as microagressões, elas sempre existiram nos mais variados níveis. É muito difícil você encontrar um lugar onde não exista, sobre nenhum nível, esse tipo de situação, né? E isso é muito triste. É muito triste porque você vê que, até sem ser questionado, às vezes um colega que tem a mesma qualificação científica que você, ele não é questionado, ou o projeto dele não é questionado, e muitas vezes o seu é. E você fica assim, por que o meu é? Porque assim, todos os meus pares homens não foram questionados, mas eu fui. Sabe? E isso, infelizmente, ao longo dos anos, claro que depende muito quem são os nossos líderes, o time que a gente trabalha, eu acho que isso faz diferença. Mas ao longo dos anos eu não vejo uma evolução clara, sabe? Eu não posso dizer para você que assim, isso não existe mais. O que na minha percepção existe é que hoje eu não aceito mais. E talvez compre até mais brigas por isso e me imponha mais, né? E fala assim, olha, hoje para mim é muito claro, se eu desenvolver um projeto sob a liderança de um homem que não me respeita, eu não tenho por que continuar lá. Eu estou lutando há 20 anos para isso não ocorrer. Isso é contra o meu legado, isso é contra meus princípios, para além da minha saúde mental, né? Que já é um fator único e deveria ser exclusivo e importante. Então, eu rapidamente faço movimentos para não continuar naquele local, ou sobre aquela liderança, enfim, ou naquele projeto, né? Mas eu acho que eu não conheço uma mulher que eu converse sobre o assunto que me diga que a situação dela é confortável, ou ela se sente pertencente ao ponto de não sofrer sobre alguma perspectiva ou em algum momento esses tipos de agressões ou microagressões. E a senhora é de uma área dentro da engenharia, porque se a engenharia é masculina, a engenharia de computação, TI, enfim, essas áreas das tecnologias de comunicação, informação, são ainda mais. São. E é a área que está bombando no momento, né? Você tem essa situação aí, muitos engenheiros em busca de trabalho, essa área com carência de profissionais, uma batalha aí para que esses profissionais se qualifiquem para essa área, mas aí ainda há uma concentração ainda maior de homens. Eu entrevistei um tempo atrás a professora Adriana Tonini, que é a presidente da ABENGE, e ela comentou comigo o seguinte, que isso foi uma realidade que mudou. As mulheres eram muito mais presentes na área, que era a área de informática, digamos assim, no passado. O que aconteceu? Por que as mulheres foram expulsas desse setor? Pois é, o IME mesmo, né, que eu fiz meu doutorado da USP, era majoritariamente, né, ele começa com o curso de matemática, estatística e depois computação, mas ele era majoritariamente mulher, né, formado por mulheres, com mulheres. E alguns estudos têm algumas evidências, né, que por exemplo, no passado, essas áreas de matemática, as áreas exatas, eram muito consideradas um secretariado.
não é? Então, a gente tem as mulheres que ajudaram lá na NASA a fazer os cálculos, né? E, então, a gente tinha muitas mulheres, o primeiro computador, a Ada, enfim, muitas mulheres atuavam nessas áreas. Entende-se que depois, com o advanced, né, com o avanço dos games, dos computadores pessoais, que passam a ser mais vistos como para meninos, isso começa a reduzir drasticamente. E aí a gente tem uma inversão completa, né, onde a gente tem, como você falou, infelizmente na área de engenharia da computação, ciência da computação, a gente tem menos de 15%, às vezes, nas graduações, 11% em liderança, então o número ainda é abaixo, né, um pouco pior do que algumas outras engenharias. Então, esses fatores, eles foram alguns dos fatores determinantes para potencializar e perpetuar que essas áreas, elas eram mais adequadas ou melhores para os meninos, né? Basicamente, esses são os fatores principais. Obviamente que eles acabam sendo potencializados pelos problemas estruturais e culturais que a gente tem da sociedade, né? Ele não é um fator isolado desse contexto. E aí evidencia que esses padrões que a gente tem de machismo, de ver a mulher sobre N perspectivas, eles se perpetuam e acabam contribuindo para potencializar essas mudanças, né? A senhora disse que não viu tantas mudanças acontecerem nesse período aí, não houve uma evolução, e os números nos mostram, né, de certa forma, que é isso mesmo. Claro que desde lá de pensar décadas e décadas atrás, quando tinha uma engenheira que se formava e etc., óbvio que nesse sentido cresceu. Mas agora, e como, até porque a senhora segue aí nessa batalha pela inclusão das mulheres nas áreas tecnológicas, a senhora vislumbra possibilidades de avanços significativos aí num futuro não tão distante? Como que é a sua perspectiva? Eu realmente acredito que no poder da rede, né? E hoje eu entendo que nós, mulheres, estamos cada vez mais, e até pelas jovens alunas que a gente vê, né, super ativas, super conscientes, e dos jovens também. Eu vejo uma geração um pouco mais consciente, eu acho, desses problemas estruturais. Entendo que tecnologia é uma ferramenta poderosa, só a gente precisa direcionar e usar ela de forma intencional e correta para reduzir essas desigualdades. E a gente, unido, né, numa rede, com todas as mulheres incríveis que a gente tem. Nós somos poucas, mas são muitas mulheres inteligentes, com uma capacidade incrível, e cada vez mais também tendo homens sensibilizados pelas questões, até por serem pais de meninas, muitas vezes, né, começam a se deparar com esses dilemas e entender as dificuldades, pensar, poxa, que futuro eu quero para minha filha? Eu quero esse futuro para minha filha porque a minha filha vai sentir isso, né? Não é mais só sobre mim, mas sobre alguém que é muito importante para mim. Então, eu realmente acredito que se a gente for intencional e estratégico, unir forças, a gente consegue mudar isso em escala. Porque a computação, a tecnologia é uma ferramenta super poderosa e que nos ajuda a ter escala. A gente consegue compartilhar exemplos rapidamente, a gente consegue compartilhar mais role models, a gente consegue acessar lugares que a gente não acessava, a gente consegue treinar uma menina lá no sertão do Nordeste, na área de tecnologia, e ela continuar investindo, né, aquele valor que ela vai ganhar, gerando desenvolvimento para aquela região. E cada vez mais as empresas precisam inovar. As empresas precisam ter mais budget, as empresas precisam considerar metade dessa população que é mulher, que tem as suas próprias necessidades, criar produtos e serviços. Então, imagine, não faz nenhum sentido você criar um produto e serviço para uma mulher sem você conhecer a necessidade daquela mulher. Então, você precisa ter times naquela mulher, né? Tem um amigo meu, que é o Fernando Seabra, que ele fala assim, uma vez vieram algumas startups fazer um pitch para mim, e eles tinham um produto para mãe, e ninguém era mãe, né? Então, ele falou assim, como assim vocês têm um produto para um nicho da população que ninguém tem a menor ideia do que significa aquele nicho da população? Então, eu entendo que tudo isso, né, esse meio que a gente tem várias pesquisas que a gente conseguiria colocar milhões de reais no PIB, adicionar, se as mulheres tivessem um salário mais igual, né, tivessem a remuneração adequada, se as mulheres
fossem mais inseridas no mercado de trabalho. A gente, para concorrer com o mundo, precisa ter mais inovação. Empresas que têm mais diversidade em geral, incluindo gênero, registram muito mais patentes, então a gente já tem várias evidências de dados que essas empresas elas geram mais dinheiro, elas geram mais lucro, elas geram mais inovação. Então, acho que cada vez mais, com essa conscientização, não só das mulheres, mas com esse apoio dos homens, que entendem que nós temos valores incríveis, né? A força do feminino, a força do masculino, nós temos muito a ganhar nessa união e em gerar essa igualdade. Então, eu realmente acredito que, e eu acho que esse projeto, ele vem, né, com essa ideia, assim, com essa união de forças, a gente consegue criar um Brasil melhor primeiro, né? E depois impactar também para um mundo melhor. Professora Graziella, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no CESP Entrevista. Faço votos que o projeto seja um grande sucesso, ganhe perenidade, cresça, se torne uma política pública do Ministério da Educação para garantir essa busca pela igualdade, que se trata de justiça às mulheres, mas também se trata de avanço civilizatório para a sociedade como um todo, né? Não dá para viver para sempre nesse meio discriminatório que não faz nenhum sentido e não faz bem para o Brasil, como a senhora descreveu. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, né? Parabéns pela iniciativa. E estou sempre à disposição para a gente conversar, para a gente reunir essas engenheiras, para a gente criar ações, e também para os homens que queiram contribuir com a nossa jornada, né? Sempre que a gente quiser trocar uma ideia, vai ser um prazer recebê-los aqui. Muito bem, professora, muito obrigada. E muito obrigada também a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Fique sempre ligado no canal para conteúdos fundamentais, como essa entrevista com a professora Graziella Tonin, que trabalha na crucial luta pela igualdade de gênero nas áreas tecnológicas. Até a próxima!